Salve Maria, voltando aqui a reflexão sobre a tradição. A Bíblia Protestante, João Ferreira de Almeida. Simples. Olha só, vemos na Bíblia Protestante, 2 Tessalonicenses 2:15. Olha só. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vós foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha só. E 2 Tessalonicenses 3:6, ó. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todos o irmão que anda desordenado e não segue a tradição que de nós recebeu. Olha só. 2 Tessalonicenses 3:6, ó. Bíblia Protestante, sola Escritura. Ao 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Aqueles que não imitam o fundamento dos apóstolos, etc., tradição, tem o pastoreio Mateus 16:18, a quem foi dada a chave, Mateus 16:19, Isaías 22:21, 23, diz que aquele que tem a chave irá pastorear e a governar, será um pai, etc. Em 2 Pedro 2, 4, 5, ali você vê quem são as pedras, as colunas que vão edificar a igreja. Atos Apóstolos 1, 15, ali você vê reunidos 120 irmãos. Atos Apóstolos 1, 14, orando junto com a Virgem Maria. Romanos 1, 8, a fé romana será proclamada mundialmente. Em Gálatas 1, 7, Paulo fala no A2 Evangelho, são apenas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Simples entender isso. É só. O protestante imita o fundamento dos apóstolos, imita os pais patrísticos, imita os santos. Hebreus 13, 7, lembrar de vossos guias que encerraram a carreira. Olha só, a Bíblia protestante nos ensinando para apartar daqueles que não seguem a tradição. Só segue a Escritura, regra de fé, etc. A própria Bíblia protestante, como diz o padre Luiz Toro, que refuta lá os protestantes com a própria Bíblia Reino Valera, Bíblia protestante, tradição protestante. Degusta esse caramelo, meu irmão. Por quê? Quem vai guardar a tradição, que tradição? A pregação oral do magistério que vem do fundamento dos apóstolos, os apóstolos. Tanto que Paulo diz aqui, ó, 1 Timóteo, Bíblia Protestante 3. Tem umas piorzinhas hoje em dia a linguagem do dia de hoje, né? 3, 1 Timóteo 3. Três 15, ó. Mas se tardar, para que sabeis como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. 1 Coríntios 28 foi constituído primeiramente os apóstolos. Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então, é simples, pô. Livre exame da Escritura, o próprio Satanás tem em Mateus 4. Porque o Satanás, ele odeia o magistério. Satanás odeia a igreja. Tanto que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas ele pode difamar essa igreja. Ele pode fundar outras igrejas que vai contra esse princípio, tradição, fundamento dos apóstolos.
Então, Paulo, ele enaltece a tradição, e Lucas 1, do 1 ao 4, São Lucas também segue a tradição, porque vai pesquisar a fundo a fonte para escrever o livro São Lucas. Que São Lucas era discípulo de São Paulo, etc. Aqui vemos na Bíblia Protestante, João 21, olha só. (15 ao 17), ó. Depois de ter jantado, Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Tomou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão estremeceu por ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia, a tradução católica, está assim: apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros. Vai para lá, bichinho. Pois apacenta as minhas ovelhas. Ó, a Bíblia protestante está mais correta que a Bíblia católica. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Bíblia protestante. Sola Escritura. Então, a sola Escritura refuta todas essas mais de 60 mil denominações, pô. Por quê? Porque o magistério, a tradição e a Escritura são infalíveis. Olha só, a Escritura é fruto da igreja, é fruto do magistério, é fruto da pregação dos apóstolos. Quem preserva isso, a integridade, 1 Coríntios 1 e 2, é o magistério, a tradição. Para ter a interpretação correta da tradução da Escritura. Aí o cara que renega o magistério, renega a tradição, vai ter uso pessoal. 2 Pedro 1,20, São Pedro já está enaltecendo: não podemos ter uso pessoal. A só Escritura está falando: não podemos ter uso pessoal. Paulo está falando, Gálatas 7, não há dois evangelhos. 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. 1 Coríntios 3,11, o qual já foi posto outro fundamento. Não pode colocar outro fundamento, a qual já foi posto. Que fundamento? Sobre ti, Pedro. Eu falei, minha igreja. Simples, pô. A quem foi dada as chaves? Isaías 22, 21 a 23. Já está profetizando Mateus 16, 19. As após 2, desce o Espírito Santo. Os apóstolos saem para pregar oralmente. Simples, pô. Simples entender isso. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Amém. Os protestantes não querem aceitar, amém, mano. Segue seus fundamentos, segue suas visões, segue as suas divisões, segue as suas adulterações, porque nós somos guiados pelo magistério, porque a Bíblia diz, a própria sola, que a igreja é coluna sustentável da verdade. E Efésios, Bíblia protestante, 3:10, ó. Olha só. Para que agora pela igreja, ó, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, ó, dos principados e potestades no céu, ó. A igreja, ó. Que igreja, ó? Seja dada a glória aonde, ó? Efésios 3:21. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém, ó. Efésios 4:5. Há um só corpo, ó, porque é um só igreja. Um só Espírito, porque é um só Espírito Santo. Como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus
e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ó. Só um Deus, uma só fé. Mais de 60 mil denominações. Aqui, ó. Efésios 4, 5. Bíblia. É antiguinha isso aqui, hein? 2023. Nós estamos em 2005. Olha só. Simples, pô. Por que os caras estão indo pra patrística? Porque os caras tem padres, quando o padre Luiz Toro, que cara, é um professor de Bíblia excelente, o ex-saudoso Paulo Leitão, que Deus a tem, intercede por nós, amigo, já provou que a só escritura refuta, fala da intercessão, fala do purgatório, fala Pedro é o Papa, cara, todos os dogmas católicos que vem da coluna sustentáculo da verdade, Efésios 3, porque a verdade é multiforme da sabedoria, será conhecida pela igreja, aonde seja dar glória. Efésios 3, 21, é uma só fé, um só batismo, um só Deus, etc. Todos os dogmas, a Assunção de Maria, tem como provar. Purgatório, provar. Ah, vocês adoram Maria, vocês adoram imagem? Tem como provar. Todos esses ataques prostituídos, protestantes, a escritura refuta. Claro que você tem que conhecer como na palma da sua mão, né? Como esses doutores conhecem, Padre Luiz Toro, nosso saudoso Paulo Leitão, etc. Tantos apologetas, Daniel Silveira, que eu aprendi muito com ele também. Simples. Mas, simples, pô. É uma só fé, um só batismo. Foi confiada à igreja. Que igreja? Que tem apóstolo. Não quem auto se urge apóstolo, como a gente vê hoje em dia aí. E não contra o princípio. Só você procurar, tem vídeo meu falando sobre isso também. Bíblica. Entendeu? Na verdade, a reforma protestante não é a só escritura. É a minha interpretação. Eu leio a escritura, por exemplo, Mateus 16, 18, não. Tá falando pra mim. Eu vou fundar a igreja. E por aí vai, cara. Por quê? 2 Coríntios 4 é inspiração de outro espírito. Que não é o espírito que desceu dos apóstolos 2. Não é o espírito que foi confiado às colunas. Atos Apóstolos 2. Em João 16, 13. João 15, 25, 26. João 14, 20, 14. Se eu não me engano. João 14. Acho que é 26 também. João 10, 16, um só rebanho. 14. Ó. 26. Mas aquele Consolador é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ó. Desceu aonde o Espírito Santo? Na igreja. Mateus 28, 20. Olha só, onde vai ter a interpretação correta, guiado pelo magistério. A verdade será conhecida pela igreja, porque o Espírito Santo está sobre a igreja. Primeiro desce o Espírito Santo sobre a igreja. Quem está reunido ali na igreja? Os apóstolos. São Paulo, ele foi impactado do Espírito Santo depois que foi batizado pelo membro da igreja. Quando ele teve Atos dos Apóstolos 9 ali, quando ele teve a revelação, Saulo, porque tu me persegue? Por que isso não encheu ele logo do Espírito Santo? Foi lá, foi enchido do Espírito Santo pelo membro da igreja. Porque nada passa fora da igreja. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não estou sobre essa igreja. É outro Espírito. Ah, eu sou um apóstolo, eu sou... Não está sob o magistério. É outro Espírito. Simples entender isso, cara. Simples, pô. Não se deixe ser seduzido por esses doutores, não, cara. Você pensa que esses caras sabem tudo, mas não sabem, pô. Eles estão defendendo a sua empresa e pequeno grande negócio. Que é um só Espírito Santo, Efésios 4, 5. É um só batismo, é um só Senhor. Se é um só Senhor, só um batismo, uma só fé, porque tem mais que no Brasil mais de 20 mil denominações, pelo mundo afora todo, mais de 60 mil denominações. O Espírito Santo habita em corpo amputado da cabeça, Colossenses 18, Colossenses 2, 19. Que eu saiba,
Bíblia protestante desceu ali, Atos Apóstolos 2. Sobre os apóstolos que ele escolheu, ele capacitou. E por aí vai os sucessores, etc, etc. Como é o Bispo de Roma, Catecismo 85, se eu não me engano. Simples. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto. É simples, pô. É simples. Eu não uso essas Bíblias protestantes porque eu não gosto. Eu gosto de usar a Bíblia Ave Maria, porque meu carisma é esse. Ser cheio, impactado do Espírito Mariano, como João Batista foi cheio. Cara, o primeiro Mariano da Escritura, cara. Nossa. Quando ouviu a saudação, João Batista e a sua Santa Mãe, cara, ambos ficaram cheios do Espírito Santo. Que nós somos essa descendência da mulher, Apocalipse 17. Vem Espírito Santo Mariano sobre a minha vida, sobre a minha vida. Salve Maria sobre a sua vida. Quem não é, não ora junto com Maria. Aonde está na Bíblia? Olha só, a Bíblia mostra, Bíblia protestante mesmo. Os apóstolos oravam junto com Maria. Mais de 60 mil denominações não oram junto com Maria. Então tá indo contra Atos, contra a Bíblia, cara. É só. Como os caras não seguem a Bíblia? Se os caras seguissem a Bíblia, a sola Escritura, orava junto com Maria, Atos Apóstolos 14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ó. Esses irmãos aqui é os irmãos que nascem do seio da mata igreja. Os filhos na fé, né? Como vai dizer lá é o termo adelfos. Filhos nascidos do seio da mata igreja, não do ventre de Maria. O único que nasceu do ventre de Maria é Jesus Cristo. Lucas 2, 7 e Zacarias 10, 12. E Romanos 8, 29. Tendo por eminência essas multidões de irmãos dentre um primogênito, certo? E 1 Coríntios 15, ali do 6, apareceu a mais de 500 irmãos. As apóstolas 20, se eu não me engano, ali 120 irmãos reunidos ali. Ali você vê a primeira sucessão apostólica no lugar de Judas, que se extraviou, Caio e Matias. Ambos, São Pedro tem seus sucessores, São João tem seus sucessores, São Pedro tem seus sucessores, e por aí vai seguir até hoje, pô. Por causa disso acontece por posição das mãos. Simples. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.